físicas terrestres, conhecimento nada metafísico, que possa fazer pensar numa direta e imediata filiação do mundo altíssimo do absoluto divino. Esta poderá revelar-se mais tarde, mas só em proporção ao grau de evolução atingido, isto é, do caminho já percorrido ou da maturidade elaborada através de longuíssima série de experiências. Poderá revelar-se mais tarde, mas só em proporção ao trecho de subida que o ser soube realizar, para Deus, com esforço próprio pessoal evolutivo de redenção. Revelar-se-á, pois em graus diversos e para os involuídos, não se revelará em absoluto. Revelar-se-á como resultado de uma conquista própria e laboriosa, em diferentes proporções de acordo com esta, e não como um dom gratuito de Deus, dom que, então, a justiça quereria que fosse igual e, mesmo que tarde, se manifestasse para todos igual. É evidente que a alma que se encontra na Terra demonstra, por suas atitudes, que provém de uma experiência terrestre e não celeste. Os meninos, guiados por um instinto de luta, são turbulentos, audaciosos, levados a brincar com armas, conquista violenta. As meninas, levadas pelo instinto materno, são tranquilas, afetuosas, inclinadas a brincar com bonecas, cuidado dos filhos. E estas são qualidades da personalidade, não do corpo físico. As almas são diferenciadas segundo tipos diversos, e demonstram conhecer e saber aplicar as fundamentais leis biológicas, isto é, a luta pela seleção do mais forte e a reprodução e defesa da vida. A alma aparece na Terra como uma entidade fundida com a realidade biológica, e não como um produto abstrato metafísico. Dizem que as almas não têm sexo, e isto é verdadeiro no sentido terreno, mas possuem as qualidades que depois, na Terra, formam um substrato próprio ao biótipo de um sexo ou do outro. Assim, no espírito macho dominará o instinto de domínio, a inteligência, a vontade; no espírito feminino a obediência, a intuição, o amor. As qualidades fundamentais que depois formarão o biótipo masculino ou feminino, estão antes de tudo na alma que, embora não tenha sexo, dele possui os elementos basilares. Vemos assim na Terra almas do tipo masculino encarnadas em corpos sexualmente masculinos, da mesma forma que em corpos sexualmente femininos, e ao contrário, almas do tipo feminino, encarnadas em corpos sexualmente femininos, como também em corpos sexualmente masculinos. E tudo isto, permanecendo na normalidade, sem que implique de modo algum inversão sexual, mostra-nos isto que a personalidade espiritual é independente da veste orgânica que vem assumir no corpo. Um espírito dotado de qualidades viris assim permanece, qualquer que seja o tipo de corpo que para se escolha, e assim para um espírito dotado de qualidades femininas, mesmo mantendo-se eles no âmbito da normalidade sexual, de acordo com o tipo masculino ou feminino de seu corpo. Tudo isto é explicável e compreensível, porque a evolução tende à unificação da unidade quebrada no dualismo universal, e neste caso a formação de um biótipo completo, em que se refundam as duas metades, macho e fêmea. Para atingir essa reunificação, ambos os biótipos espirituais, com as qualidades masculinas e femininas precisam atravessar todas as experiências, tanto do próprio tipo sexual como do oposto, pois só assim, somando-se e completando mutuamente suas complementações, podem fundir-se e assim formar o biótipo completo, em que coexistem todas as qualidades do ser, e daí a cisão, devido à queda do sistema, pode resultar sanada. Não se pode negar, e nulo mostra a observação, que cada alma, encarnando-se na Terra, traz consigo como um feixe de impulsos seus, que depois obrigarão sua vida terrena a tomar esta ou aquela direção. Quantos acontecimentos em nossa vida tendem a realizar-se como por força própria, impondo-se, à nossa própria vontade, e quantos, por mais que façamos, jamais conseguiremos traduzi-los em realidade. Vemos pois que a alma encarnando-se,
traz consigo um destino específico, seu particular, que será como o roteiro no qual tenderá a realizar sua vida. Sem dúvida, se o futuro é sempre livre, o passado nele marcou pontos fixos, de passagem obrigatória, dos quais se não pode fugir. E isto continua verdadeiro, ainda que o cinzento dominante na maior parte dos destinos, constituídos de pequenas coisas, o torne menos visível. Mostra tudo isso que, quando nasce o homem, já foram colocadas diante de sua vida premissas que depois é difícil abalar. Se isto é um fato de observação, o senso da justiça diz-nos que essas premissas devem ter sido postas por ele mesmo. Essas premissas, partindo de seu primeiro estado espiritual, depois dinâmico, chegam em forma imponderável ao estado de impulso ou força, e materializam-se nas condições concretas de ambiente, constituição física etc., que formarão o tipo de cenário em que a alma viverá sua vida, isto é, o terreno sobre o qual se desenrolará a sua vida. Em tais bases se eleva a obra de construção do edifício espiritual, representado pelo desenvolvimento de uma vida. A cada indivíduo está reservado um tipo particular de experiência, cuja explicação e justificação se contém toda nas supracitadas premissas à sua vida. São suas as premissas, suas são as atuais consequências. Cada vida é um elo de uma longa cadeia de vidas. Estas vidas, reciprocamente, se completam, se explicam e só se justificam, se vistas todas reunidas em conjunto. Isto porque a obra de construção do edifício espiritual, representado pelo desenvolvimento de uma vida, é só um momento da obra de construção de um mais vasto edifício espiritual, representado pelo regresso da alma a Deus. É assim que só em sentido evolucionista e reencarnacionista se pode compreender o significado da vida, de uma de nossas vidas, enquadrada assim no plano do tornar-se universal. Solto da cadeia, cada um dos elos muito pouco nos diz, permanece um caminho fracionado e manco, de que não podemos ver o desenvolvimento, a proveniência e meta na eternidade. Mas fundido na cadeia, nossa breve vida assume insuspeitados significados profundos, expande-se até os mais longínquos horizontes, potencializa-se e se acresce de novos valores, porque essa vida é levada a contato com suas mais longínquas origens e com suas maravilhosas conclusões, origens e conclusões até ao plano altíssimo do absoluto e da divindade. Compreende-se, então, a íntima força espiritual que anima o fenômeno da evolução, compreende-se o progressivo revelar-se da divindade sepultada, pela queda, no profundo do ser, e lentamente acordada pelo choque das provas e da dor. Vemos então a substância do fenômeno evolutivo, dentro da forma que ele anima, vemos o princípio espiritual reger essa forma em cada plano do ser, desde a pedra até o super-homem. E compreendemos que nada pode existir, senão enquanto for animado por uma centelha proveniente de Deus. Mas se desça, porém, na escala da evolução, mais este princípio é aprisionado, encapsulado, escondido na materialidade. E quando mais se sobe nessa escala, mais se liberta esse princípio e se revela na espiritualidade. Nossas crianças têm o sentido do bem e do mal, compreendem no plano ético conceitos incompreensíveis aos selvagens que, amorais, vão direto à satisfação de suas necessidades e desejos, ignaros desse mundo mais alto. Vemos como, com o progresso da civilização, a alma humana vai sempre se enriquecendo de qualidades. De que nasce, pois, o progresso, e como pode explicar-se sua contínua ascensão com o tempo, senão como efeito das experiências da vida e do acumular-se de seus resultados úteis. Temos sob os olhos muitos fatos concomitantes, o desenvolver-se de muitas vidas no tempo, o progresso das civilizações, o desenvolvimento da consciência, o enriquecimento do espírito com tantas novas qualidades. Sem a reencarnação, permanecem desconexos esses fatos, sem significado e sem explicação. Com essa teoria ficam explicados,
integram-se e convergem harmonicamente para a própria solução. Só com essa concepção é possível admitir-se a salvação de todos, porque há, com abundância, tempo para realizar experiências de todo o gênero. Ao invés, agora com a teoria do inferno, parte dos seres já teria ido formar definitivamente o núcleo da revolta eterna, isto é, o tumor canceroso que para sempre manchará a obra da criação, tornando assim definitivamente vã e imperfeita a obra de Deus. Não podemos absolutamente admitir o absurdo representado por uma tal falência. Não. Só com a teoria da reencarnação poderemos explicar-nos tudo e tudo aceitar, porque corresponde à justiça, ou seja, às particulares condições de ambiente, de qualidades físicas e espirituais como que vimos no mundo, o modo particular com que para cada um de nós, a seguir se desenvolve a vida. É inútil negá-lo. Dissemos acima que há acontecimentos, em nossa existência, que querem acontecer, sejam alegres ou dolorosos, e acontecimentos que não querem verificar-se e, se acontecem, é só a seu modo, contra a nossa vontade. Há um destino mais forte que nós. Quem o fez, quem o guia? Colocarmos Deus, caso por caso, e logicamente, sem finalidade a nós conhecida, amarrando nosso livre-arbítrio e assim tornando-nos irresponsáveis. Que nem sempre somos livres, é um fato. E como poderemos ser responsáveis e portanto dever pagar as consequências, se não somos livres? Não podemos admitir que seja Deus que nos amarre, mas somente que fomos nós, com o nosso passado, de forma que, se agora não somos livres, somos igualmente responsáveis, porque somos nós mesmos que quisemos reduzir-nos à escravidão, amarrando-nos às consequências de nossas ações. Nossas obras nos acompanham. Só assim, quando o destino nos golpeia, não poderemos culpar senão a nós mesmos. Ao invés de amaldiçoar, só poderemos agradecer a Deus que nos corrige, pedindo-lhe que nos ajude a corrigir-nos. Só assim não pode a mente lançar a culpa em Deus, pois assim excluímos que ele opere por arbitrariedade, mas ao contrário, como exige sua perfeição, mediante apenas a lógica, a justiça e a bondade. As consequências morais da reencarnação nos falam de sua verdade e bondade. Um caso clássico, em que se aplicam os supracitados conceitos, é o de Judas. Como complemento necessário da descida, vida e missão de Cristo, era indispensável a sua paixão, de que dependia a redenção da humanidade. Sua morte na cruz fazia parte da lógica do seu sistema, baseado no amor e no sacrifício. Todos os acontecimentos que condicionaram essa paixão, inclusive a traição de Judas, deviam pois ter um caráter de fatalidade. É bem verdade que a traição podia ter sido cometida por outro, e podiam os sacerdotes achar outro meio para apoderar-se de Cristo. Mas isto não impedia que alguém tivesse que prender, condenar, matar Cristo sem o que não podia verificar-se a paixão. Em todo caso, não se pode excluir, pois que houvesse um predestinado, incumbido de cumprir essa parte, necessária no drama sem a qual a missão não se teria podido realizar. Ora, se ele era predestinado e sua ação era fatal, ele não era livre, e se não era livre, como poderia ser responsável, e portanto considerado culpado? Mas ainda há mais. As profecias já tudo haviam predito como deveria isto ocorrer, mesmo em suas modalidades. O Evangelho de São Mateus explica como pois se cumpririam as Escrituras, que dizem assim deve suceder. Mas tudo isso aconteceu, a fim de que as Escrituras dos profetas se cumprissem. E isto tudo a propósito do beijo de Judas e da prisão de Cristo. Pouco depois acrescenta, assim se cumpre o que foi anunciado pelo profeta, que disse apanharam 30 moedas de prata a preço daquele que foi vendido. Por sua vez confirma o São Marcos em seu Evangelho, certamente vai embora o Filho do Homem, como dele foi escrito mas ai do homem, pela qual é traído o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais ter nascido, em primeiro lugar,
Não podemos deixar de observar aquele jamais ter nascido, que dá a impressão de um ato escolhido e querido pelo próprio sujeito, que o teria podido evitar. Sem a reencarnação, Cristo com essas palavras só poderia ter expresso: seria melhor que Deus não tivesse criado este. Ora, é inconcebível que Deus tenha errado, pensar que teria podido fazer melhor agindo de outra forma, e que Cristo tenha salientando esse erro. As profecias, pois, dizem tudo com precisão. Fica claro, dos textos citados, que qualquer que fosse o homem chamado para entregar o Cristo, já devia existir um predestinado para isso e já sobre a sua cabeça pesava a priori essa condenação. Ora, como pode ser considerado responsável, culpável e punível um ser que, sendo criado por Deus, não podia deixar de nascer, um ser cuja ação, de uma ou de outra forma, era indispensável à realização da paixão de Cristo, e cuja traição, já tendo sido profetizada, era um ato inevitável? O verdadeiro culpado, então, teria sido Deus que, mesmo sabendo tudo, e sem deixar-lhe a liberdade alguma, havia criado e feito nascer um predestinado a esse ato. Sem a teoria da reencarnação, o emaranhado das contradições permanece inexplicável. Limitamo-nos a explicar este caso, sem citar, o que já foi por outros feito cabalmente, muitos outros pontos em que só se pode compreender o Evangelho no sentido da reencarnação, a qual aí se alude claramente. O problema é este: como conciliar a atual falta de liberdade, fato evidente ao menos naquela vida de Judas, com sua culpabilidade? Como pode julgar-se passível de condenação e portanto de castigo, um ser que não pode escolher? E se a primeira qualidade do Espírito é a liberdade, como esta terá sido tirada a Judas? E isto só para que desse fato surgisse sua perdição? Temos aqui um fato indiscutível, ou seja, um traidor inelutavelmente condenado antecipadamente, para ser amaldiçoado pelo mundo e condenado pelo céu. Se esse conceito de culpável por predestinação repugna todo o senso de justiça, é absurdo de outro lado o livre-arbítrio num ser como Judas, ou de qualquer outro no mesmo caso, a quem fosse entregue em mãos o poder de, com sua escolha, desmentir as profecias e paralisar o desenvolvimento da paixão de Cristo. Havia, pois, um homem irremediavelmente lançado para a traição e depois para seu desesperado suicídio, sem escapatória para ele. Neste caso então, teria sido ele vítima maior porque inocente, sacrificada até seu último opróbrio, e perdição eterna, para triunfo final de Cristo. Só com a teoria da reencarnação se resolve tudo. Sem dúvida, o ato de traição de Judas foi fatal, e Cristo sabia que podia com certeza com ele contar. Mas a liberdade se coagulou e fixou, ligando-se em forma de fatalidade, só no último momento, isto é, quando essa for necessária. Derivava ela de todo o seu passado, fora longa e livremente preparada nas vidas precedentes. Nestas, Judas quis espontaneamente constituir-se traidor, isto é, quis escolher, entre as qualidades boas ou más, estas últimas, com repetidos pensamentos e ações, ele as absorver e fixar em seu biótipo, de modo que não podia mais mudar-se, ao menos no momento. Quando viveu ao lado de Cristo, já se havia ele de tal forma irremediavelmente enredado nesse modo de pensar e viver, que lhe não restava mais possibilidade de escolha. Tudo era fatal, pois, mas só naquele momento. Fora livre, precedentemente, portanto permanecia intacta a responsabilidade e portanto a culpabilidade. Foi assim que Judas pôde tornar-se condenável. Cristo nada mais fez que escolher um homem já pronto para sua função e admiti-lo entre os apóstolos, para que, no momento propício, ele a realizasse. Mas, apesar de que no fim, lançado no caminho do mal, este não pudesse mais retirar-se, sua responsabilidade, que agora parecia desaparecer no determinismo, permanecia intacta, porquanto remontava a vidas anteriores,
em que ele mesmo criara em si essa personalidade livremente se quiser amarrar a este destino. A culpa de Judas não foi tanto o beijo traidor, última consequência de um hábito de traições, quanto ter querido adquirir esse hábito, que agora tinha no sangue e não se adquire num dia. Uma responsabilidade de tamanha gravidade exigia uma culpabilidade proporcionada, profunda, verdadeiramente merecida em plena consciência e liberdade. Por fim, ao lado de Cristo, já a obra de Judas foi automática. Quem sabe quantas traições já fizera e, com a última, pagou-as todas, como merecia. É assim que a reencarnação nos explica como seja possível permanecer responsáveis e constrangidos a pagar. Isto porque, esta inexorabilidade é uma consequência inelutável do que nos mesmos preparamos no passado. As consequências, não mais podemos então fugir, de modo permanecemos responsáveis, sem ser mais livres. O caso de Judas não é único. O bem e o mal, no passado, amarra-nos a todos no presente. O destino de todos, na fase de efeito, é em certo ponto determinístico. Está assim resolvido o inexplicável emaranhado das precedentes contradições. Eis como, só com a teoria da reencarnação, podem conciliar-se os dois extremos opostos, liberdade e responsabilidade de uma parte e fatalidade de outra. Assim tudo é simples e claro. Em cada caso, a evidência das soluções só pode confirmar-nos na verdade a teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação. Segunda parte. Observemos, agora, a teoria da reencarnação sobre outros aspectos. Uma das objeções apresentadas em contrário, baseia-se de que nós não lembramos das vidas passadas. A objeção é de um simplismo pueril, pois, se só tivesse existido aquilo de que nos recordássemos, muito pouco de nós restaria. Se tivéssemos que nos basear na recordação, não teria existido nossa maturação como feto, nosso nascimento, nem os primeiros anos de nossa vida. Da mesma forma, infinitas particularidades cotidianas, por nós vividas, não teriam acontecido, porque as não recordamos, nem teriam existido os nossos tataravós, que não conhecemos. Se só fosse verdadeiro o que está sob o controle direto de nossa consciência, não existiria a assimilação dos alimentos, a circulação do sangue, a atividade da natureza, curadora nas enfermidades e reparadora no sono. Que grande parte de nós mesmos nos escapa, se realiza sem que o saibamos. Acontece, mas as diretivas estão no inconsciente, que não é falta de consciência, mas só uma consciência diferente, interior, subterrânea, que trabalha sem nada dizer a consciência normal, de vigília, uma consciência profunda, que está em contato com as leis da vida e com o pensamento diretivo dela. É essa outra consciência, muito mais vasta que a cerebral, de superfície, a que dirige a nossa existência cotidiana, a qual estão confiadas as maiores atividades e diretivas da vida. É ela que transmite ao normal consciente, sob a forma de julgamentos sintéticos, axiomáticos, de impulsos instintivos, as suas conclusões. Quando devem estas transformar-se em ações, o impulso deve transportar-se do centro espiritual da alma ao centro cerebral do corpo, e só então ele se torna sabedor, na forma de consciência normal. A consciência profunda aparece como inconsciência paracotidiana que pouco lhe nota a presença. Mas é daquela que emergem movimentos instintivos, raios de inspiração, intuições que a razão, depois procura analisar e compreender. Essa consciência profunda, muito mais vasta que o a nós conhecido, contém muitas coisas que escapam à nossa psique normal, feita para uso da vida no nosso mundo relativo. Essa psique normal é como um olho menor, com que a alma percebe as coisas com visão microscópica, é uma função cerebral a serviço do corpo. Mas tudo é um meio ou instrumento, para que o espírito possa vir em contato com o ambiente terrestre, meio que abandonamos com a morte física,
porque esse órgão cerebral não serve mais ao espírito, que lhe destilou os valores e absorveu o produto sintético. Ora, esta menor consciência terrena, constituída por um funcionamento sensório periférico e por um funcionamento cerebral central, ligados por meio do sistema nervoso, só pode ser depositária dos resultados das experiências terrenas desta vida, isto é, das mais próximas e imediatas sínteses menores, tudo em função do desenvolvimento dos meios sensórios e cerebrais. Partindo do mundo virgem da realidade material exterior e do infinito pormenor do particular, esta é uma primeira destilação que forma a história da vida atual, a de que nos recordamos. E nessa vida é lógico que nada mais se possa recordar. Esta psique cotidiana é apta a conter sobretudo os produtos racionais da experiência. O espírito sabe muito mais, e por sua vez concentra em síntese maiores as menores sínteses cerebrais de cada vida, realizadas pela psique cotidiana, transporta e funde a memória particular de cada vida, na memória de uma vida maior. Ora, esse espírito, na maior parte dos indivíduos do biótipo humano, está ainda adormecido no inconsciente, e portanto incapaz de recordar, especialmente quando está fechado num corpo físico, cujas funções superiores se limitam às atividades sensório-nervoso cerebrais, sem saber subir evolutivamente mais acima. É assim que cada vida forma, durante sua existência, uma memória sua, separada das precedentes, dando dessa forma a cada vida a sensação de ser a única. Os resultados de todas são registrados no espírito, mas estando este ainda involuído, adormecido no estado de inconsciência, a memória do passado permanece profundamente sepultada no inconsciente, que ainda não despertou e, se pode aparecer em relampejos nos estados hipnóticos ou mediúnicos, nas intuições ou na fase de desencarnação, perde-se essa memória de modo absoluto no período da vida no corpo, quando a vitalidade deste assume a predominância. Somente nos casos de seres muito envolvidos pode o espírito manter-se desperto mesmo no cárcere, debaixo do véu da vida física, com força de lançar até ao plano cerebral jorros de intuição que revelem, com uma memória diferente da normal, lembranças da vida anterior. Temos, pois, duas memórias, a cerebral, que só abarca a vida atual, e a espiritual, que abarca todas as vidas. O cérebro é um instrumento de registro só de impressões sensórias terrenas, e não vai além de sua coordenação racional. O cérebro, pois, não pode conter outra memória além daquela de sua vida, antes da qual ele não existia e depois da qual se desagrega. Para a grande maioria, a memória espiritual está sepultada no inconsciente, e então não pode oferecer nenhuma recordação, pois não sabe funcionar nesta vida. Esta, desenrolando-se no plano físico, só pode possuir uma memória cerebral, que nada pode saber do que existia antes da formação do cérebro, que é o órgão em que se baseia. Por isso, não se podem recordar em geral as vidas precedentes, e então se diz que elas não existiriam. Trata-se de dois centros, um interior e outro de natureza e com funções diversas. Um, o menos profundo, analítico-racional, o outro, mais profundo, é intuitivo-sintético. Representa o primeiro uma série de operações em curso, o segundo uma série de operações já executadas. O primeiro abarca a fase da aquisição experimental das qualidades, mediante o embate contra as resistências do ambiente externo terreno. O segundo abarca a fase de registro executado, e portanto da aquisição definitiva dessas qualidades, agora tornadas próprias da personalidade. As instintivas manifestações atuais do eu, ainda que a consciência central delas não guarde lembrança, são o resultado do passado em que foram preparadas e de que livremente foi lançada a semente. É verdade que a memória cerebral não nos dá a recordação analítica das vidas precedentes. Mas não há esta forma apenas de memória. Permanece em nós uma lembrança sintética,
no sentido de que não podemos explicar em nós as ideias inatas, instintos, qualidades, tendências, se não admitido que a semente que agora desabrocha, tenha sido por nós plantada em existências pretéritas, que cada marca tenha sido impressa naquela forma específica, porque do nada não nasce nada, mas tudo nasce de um precedente do mesmo tipo e natureza sua. Não podemos compreender nossa atual vida, senão como um desenvolvimento de estados precedentes, correspondentes e proporcionados. Se quisermos limitar-nos apenas à memória cerebral, não conhecemos a causa de muitas coisas que vemos em nós nascer do inconsciente, pois tudo o que somos e fazemos, mesmo no mundo analítico do domínio cerebral, só se explica pesquisando-lhe as origens no mundo interior do espírito. Eis pois que, como desenvolvimento e consequência, um passado emerge ainda que não em forma de memória direta, das profundidades de nosso ser. Pode-se reconstruir-se um passado remontando às avessas o caminho que dá causa desse ao efeito. Como do que fazemos hoje poderemos deduzir o que seremos amanhã, assim do que agora somos podemos reconstruir o que ontem fizemos. Mas ainda, na primeira parte da vida, até o uso da razão, isto é, até o controle cerebral nas diretivas da ação, age o homem por instinto, sem disso dar-se conta. Esse período também, que parece irresponsável, é responsável pelo fato de que constitui apenas a consequência automática dos impulsos, já queridos e postos em movimento na vida precedente, ao passo que na madureza, o controle racional intervém com o poder de corrigir esses impulsos, iniciando novas rotas, com consequências automáticas, ao menos da primeira parte, dita irresponsável, isto é, não controlada racionalmente, da vida futura. O fato, pois, da falta de lembrança do passado, não prova nada contra a reencarnação. Uma memória de natureza cerebral não pode abarcar o que foi sentido e pensado com outro cérebro que fazia parte de outro corpo. É verdade que a matéria orgânica que constitui nosso organismo se renova toda quase completamente, mas esta vai sempre substituindo a velha, de que conserva as mesmas características. As células de um novo cérebro, numa nova vida, não são, em absoluto, o derivado orgânico das células cerebrais do corpo da existência precedente, e portanto não pode sobreviver a este nenhuma memória direta, mas só uma diferente memória espiritual, pela qual, ainda que nada recorde, tudo, como destilação de valores, em nós sobrevive e nada se perde. Se observarmos todo o procedimento, de perto, só podemos admirar quanto seja providencial este desembaraço de uma barafunda de particularidades, inerentes ao mundo material, mas inúteis no mundo espiritual, a fim de que permaneça, para a personalidade, apenas o essencial, o que vale mais. Só assim, libertada do peso das escórias supérfluas, pode ela mais rápido continuar seu caminho. Uma lembrança analítica do passado exercitaria enorme pressão sobre o presente. Essa recordação só pode realizar-se à proporção que o espírito, evolvendo, se torna mais sensível, isto é, paralelamente à sua purificação, o que é muito providencial porque isto quer dizer, à medida que se vai tornando mais leve o fardo do passado carregado de erros. Dessa forma, cada um tem a sensação de começar nova vida. Sente-se por isso mais livre e leve, ao passo que se tudo soubesse, ficaria carregado de recordações, de dúvidas e problemas às vezes de rancores, que estorvariam seus movimentos. Não haveria feliz ilusão da infância e da juventude, pois parece que na Terra só se pode ser feliz na inconsciência. Podem-se assim gozar aqueles períodos de repouso e, com mais esperança, enfrentar as fadigas de uma nova vida. Como vemos, aqui nos movemos numa psicologia diferente da normal, levadas quase a pedir contas a Deus de seu modo de agir. É justo que a razão procure compreender.
Mas também devemos compreender que nosso pensamento não é absolutamente a medida das coisas que parecem não necessitarem de forma alguma de nossa compreensão, para funcionarem por si de modo maravilhoso. Há, portanto, quase diria, outro aspecto de conhecimento ou sabedoria, que não consiste em indagar para saber ou dominar, mas no abandonar-se a essa infinita sabedoria que tudo rege. Aonde não chega a nossa mente, há o pensamento de Deus onipotente que por si resolve todos os problemas, há a corrente da vida que nos guia e arrasta. A maior parte dos seres humanos e todos os animais vivem, sem nada saber. Apenas obedecem os impulsos da vida, que para eles tudo sabe. Funciona nosso corpo e se renova sem que nada saibamos. Muitas vezes cura-se sozinho, e, colocada a primeira semente, tudo se desenvolve automaticamente. Que é que nossa ciência e nossa vontade podem diante de tais maravilhas? Não somos nós que vivemos autônomos e separados, mas é a vida que vive em nós. Por vezes atuam em nós tantas maravilhas suas, sem que disso nos apercebamos. Outras vezes intrometemo-nos com intervenções terapêuticas no trabalho da natureza, só para o prejudicar. Nossa vida é anterior ao nosso conhecimento e depende dele muito pouco. Antes que cada um de nós nascesse, já existia o esquema de nossa estrutura orgânica. Existimos antes de nos termos percebido disso. Não resta dúvida de que há uma imensa consciência cósmica, que sabe fazer tudo e faz por nós tudo o que não saberíamos fazer. E nós queremos impor-nos a não tudo. Mas aquela consciência cósmica faz-nos saber que ela manda mais que todos. Que pode a razão diante do instinto e do sentimento. O irracional, que no fundo é apenas o supra-racional que tudo domina, ri-se dos cálculos do nosso racional, e lhe transmite suas ordens. Nunca somos nós, com o nosso cérebro, que tomamos as maiores decisões de nossa vida. Se assim é, como poderemos admirar-nos porque o mistério de nossas vidas passadas foi todo confiado a essa sabedoria superior da vida, que já dirige, sem dar-nos conta, tantos de nossos fatos vitais. Observemos, agora, a teoria da reencarnação em relação à ciência. Pode-se dizer que Freud, sem querer, haja dirigido seus primeiros passos para levar a pesquisa psicológica positiva ao terreno da reencarnação. Fixando e aplicando o conceito do subconsciente, Freud afirmou e demonstrou a existência de uma atividade espiritual que se não pôde exaurir na vida atual, mesmo se ele não ultrapassou o limiar desta. Chegado a esse ponto em seu caminhar às avessas, ele embrenha pela hereditariedade fisiológica, mas não nos dá disso as provas, nem podia nos dar, de que a continuação desse caminho para trás não podia tomar outra direção, diferente da assinalada no cérebro, experiências e personalidades dos pais. De qualquer modo, Freud inaugurou um sistema que, levado apenas um pouco mais para trás, leva-nos à vida precedente. Ora, é um fato que, se com a psicanálise, com a pesquisa para explicação dos traumas psíquicos e depois pelo desmantelo das posições psicológicas erradas, andamos para trás até a meninice e o nascimento, podem existir traumas e posições tão profundamente congênitas que para conhecê-las e corrigi-las, precisaria remontar até suas raízes, que são tão profundas, que só podem ser achadas na vida anterior ao nascimento. Trata-se de casos que, nem mesmo a vida dos pais ou avós nos mostra conter as causas, e que se apresentam como fato pessoal do sujeito, cujas origens não podem, pois, achar-se senão em sua vida individual antes do nascimento, desde que não sejam achadas na atual. Há sinais característicos da personalidade, qualidades específicas inatas, feridas nervosas ou morais, se que a vida presente do sujeito, como a de seus pais ou avós não nos dão explicação. Em tais casos, uma verdadeira psicanálise, para ser completa, deveria remontar mais atrás nessa corrente de vida até os tempos anteriores ao nascimento do sujeito. Mas que caminho escolher? O da hereditariedade psicológica ou da hereditariedade espiritual?
A ciência ignora a segunda, mas temos motivos para crer que a personalidade humana seja filha mais do segundo que do primeiro tipo de hereditariedade. A personalidade resiste, em suas notas fundamentais que permanecem constantes, a toda e contínuas mudanças do corpo físico, sujeito a um metabolismo incessante. Uma entidade que, fundamentalmente, fica idêntica a si mesma, não pode derivar de um organismo físico, dos pais, que não conhece essa estabilidade. O corpo se transforma sempre, o tipo do indivíduo permanece. Se este se transforma, suas mudanças são muito menores. O espírito permanece muito mais estável e independente enquanto atravessa a viagem da vida. Ora, Freud dirigiu suas pesquisas no terreno mesmo da personalidade, cujas atitudes não podem explicar-se cabalmente senão remontando a seu passado, segundo a teoria da reencarnação. Poder-se-ia dizer que os pais dão a matéria-prima, a carne, o corpo, com algumas de suas características, e que, nesta base material, se inocula a personalidade do filho, como um motorista em seu veículo. Então, a matéria-prima, recebida dos pais, o novo eu dá sua marca própria, o dirigente adapta-se ao seu veículo. A matéria-prima, já elaborada pelos pais para eles mesmos, vem assim elaborada por outro eu para si mesmo. Poderá então ocorrer também que um habilíssimo dirigente, personalidade evoluída, se ache na contingência de ter que guiar um veículo primitivo, com órgãos defeituosos, que impedir a manifestação dos talentos do sujeito. E também que um motorista sem valor algum se encontre a guiar um belo automóvel, que ele, em sua ignorância, estragará totalmente. Ainda que a carne seja do mesmo biótipo familiar, ela se encontrará desposada com diversos tipos de personalidade, no caso de cada um dos filhos, mas isto sempre com uma base de afinidade, sem a qual, fusão nenhuma pode formar-se. Se o corpo é mais forte que o espírito, vencerá a carne, filha por herança fisiológica, dos pais, e a personalidade que a veste, será por ela rebocada, isto é, a máquina prevalecerá sobre o dirigente e o indivíduo irá à deriva, à mercê das leis animais. Mas se o espírito é mais forte, este dominará e plasmará a sua imagem à carne, filha dos pais, imprimindo-lhe as características próprias. Vimos na grande síntese, o progresso da formação dos instintos e novas qualidades, com o método dos automatismos, ou repetição habitudinária. A psicanálise nulo confirma, ao percorrer o caminho inverso. Evidentemente o espírito não é um edifício imóvel, uma entidade qualitativamente constante. A psicanálise remontando para trás o caminho da vida, procura individuar os erros cometidos na fase que uma vida pode abranger, erros de desenvolvimento da personalidade, para individuá-los e depois corrigi-los, apresentando-os ao espírito em posição emburcada, para endireitamento das formas psíquicas contorcidas, que assim se formaram. Em outros termos, diz Freud, aquerramos o caminho. Voltemos atrás e refaçamo-lo com um sentido justo. Trata-se de refazer um procedimento errado, tornando a fazê-lo de novo, substituindo a antiga, com outra repetição habitudinária, com sacudidelas equivalentes e reequilibradoras em sentido contrário, recomeçando em outra direção a formação de alguns caracteres da personalidade. Tudo isso é lógico e certo. Mas, na prática, é bem difícil refazer uma vida revivendo-a de novo, corrigir erros devidos a lentas adaptações, alterar qualidades de formação tão longa, que se estende até as vidas precedentes. Freud não se deu conta de que, em alguns casos, se trata de intervir no determinismo de um destino que remonta a semeaduras remotas, das quais não podemos impedir hoje a frutificação. Não se deu conta de que é inelutável a lei, segundo a qual tudo se paga. Não há psicanálise que possa evitar o aparecimento dos efeitos, quando foram estabelecidas as causas. Se o princípio é justo,
Na verdade é muito difícil descer e operar no subconsciente e demolir posições que se estabilizaram como qualidades adquiridas. Vemos as religiões terem e vão lutado durante milênios para modificar os instintos animais do homem, sem tê-lo conseguido. Tanto maior será essa dificuldade no caso individual, quanto mais profundamente essas qualidades se imprimiram e se fixaram no espírito do sujeito. E tanto mais elas aí se fixaram, quanto mais foram repetidas, isto é, confirmadas pela prática da vida, que as aceitou e elas se adaptou. E no entanto este é o mesmo processo corretivo que usa a lei, mandando-nos as provas opostas ao erro cometido. O método de endireitamento pelo uso dos contrários é um velho processo biológico que a vida sempre usou para ensinar-nos a não mais errar e a reharmonizar-nos na ordem da lei. Se, por tudo isso, fica confirmado e justificado o princípio da psicanálise, ela continua, tal como é concebida hoje, impotente diante dos processos psicológicos profundos, que não são exauridos numa só vida. Diante das psicoses cujas primeiras raízes se firmam nas vidas precedentes, e que o ambiente da vida atual não basta para explicar. Por vezes, o trauma psíquico não apresenta traços nos pais e se manifesta tão cedo instintivo no sujeito, sem causas exteriores que o possam justificar, que só pode ser explicado remontando a estados de existência antecedentes ao nascimento. Porque só neles pode tudo isso ter se formado. Concluindo, a psicanálise não será completa e solucionadora senão quando souber estender sua pesquisa até o terreno pré-natal, segundo os princípios da teoria da reencarnação. Vistas assim as relações entre a psicanálise e a reencarnação, enfrentemos outro aspecto da questão. Observemos a estrutura das células germinais. O óvulo humano não chega ao tamanho de um ponto. Dentro de uma camada de gelatina aquosa há um núcleo central mais espesso e mais escuro. Dentro dele acham-se 24 cromossomos, filamentos estriados horizontalmente com estrias claras e escuras. Estes cromossomos contêm cerca de 3.000 genes. Na cabeça ovoide do espermatozoide, que tem uma cauda como os girinos, há igualmente um núcleo com cromossomos e genes. Essa cabeça é cerca de 40 vezes menor que o óvulo. Cada filamento dos cromossomos é como um fio de pérolas, é uma série longitudinal de genes. São assim duas filas, uma de derivação materna e uma paterna. Um cromossomo é visível ao microscópio. Os genes são ainda menores, de dimensões que escapam à nossa imaginação. Temos, então, uma multidão de genes dispostos aos pares, ao longo de filamentos longitudinais. Esses genes do óvulo se combinam com os do espermatozoide quando esses dois elementos se encontram e se fundem, e essa combinação que determina os caracteres hereditários do nascituro. O número de genes já é representado por cifra astronômica. Imagine-se qual não será o de suas possíveis combinações. Pense-se que, para cada óvulo existem de 200 a 500 milhões de espermatozoides, que partem juntos à procura do mesmo. Mas, após poucas horas, permanecem vivos apenas alguns milhares, até que um consiga atingir o óvulo e perfurar-lhe o invólucro. Então o espermatozoide perde a cauda, e a cabeça penetra no óvulo, alterando-lhe a estrutura, com ele fundindo-se e iniciando o crescimento por divisão celular. Ora, cada gene representa um caráter a reproduzir. Dada a disposição em pares dos genes, um materno e um paterno, achamo-nos aqui, como dizíamos, diante da possibilidade de inumerável quantidade de combinações. Pois, se é grande o número de genes, maior ainda é o número de seus possíveis encontros. A cada nascimento, realiza-se uma combinação, diante de um inconcebível número que não chega a realizar-se. Aqui, na reprodução dos caracteres da personalidade, achamo-nos diante de um sistema de probabilidades, que nos recorda o que dirige o mundo da moderna física estatística e quantística. Isto,
Porque as leis do ser tendem a unificar-se no mesmo princípio, tanto mais, quanto mais descermos em profundidade, isto é, em direção ao centro. Neste caso, encontramos o mesmo sistema probabilístico quando descemos na profundidade do mundo biológico, como do físico atômico. Diante da reprodução dos caracteres da personalidade, achamos que o fenômeno escapa a uma regulação determinística, para obedecer só às leis estatísticas ou de probabilidade, em que as livres irregularidades de cada caso, por compensação nos grandes números, desaparecem numa regularidade coletiva. Assim, lei se realiza deterministicamente, mesmo deixando livre o indivíduo de mover-se como quiser em seu caso isolado. Isto é possível, porque inumeráveis irregularidades livres individuais compensadas, caso isolado, podem na massa, resultar numa obrigatória regularidade coletiva, lei da espécie. No caso das combinações dos genes, significa isso possibilidade de inumeráveis encontros livres individuais, mesmo permanecendo determinística a lei geral das distribuições dos biótipos por equilíbrios étnicos, distribuição dos sexos, e qualidades dominantes, de massa. Isto significa, para cada tipo de individualidade espiritual, a possibilidade de achar, à sua disposição, um número enorme de combinações, e de poder escolher, qualquer que seja seu gênero, a combinação a ele semelhante, com a qual possa estabelecer aquela sintonização por afinidade, que é necessária para que o espírito possa, num dado tipo de estrutura orgânica, formar sua veste corpórea. Se a lei biológica é determinística em suas grandes linhas, é no entanto tão vasta, que engloba, deixando-os ao mesmo tempo livres, os movimentos das unidades componentes. Quanto à teoria da reencarnação, tudo isso quer dizer que não é uma alma de tipo genérico, como a que deveria ser criada ao nascimento, sem um passado seu de formação, mas, ao contrário, é só uma alma do tipo específico, resultante do caminho que ela percorreu, a que pode sentir necessidade de achar, entre inumeráveis combinações aquela que seja de seu tipo, ou seja, o germe do material orgânico afim, com o qual possa estabelecer a sintonia indispensável para fundir-se com ele. Isso tudo careceria de sentido, e de nada disso se teria necessidade, no caso de espíritos que se não definiram em suas qualidades, por uma própria experiência terrestre precedente, os quais, só por isso, podem procurar e achar, nas combinações físicas dos genes, a posição a fim de sintonização, em relação ao próprio biótipo. Uma alma que naquele momento nascesse de Deus, descendo diretamente dos céus do Absoluto, completamente ignara das condições do ambiente terrestre, não teria razão de escolher nas combinações dos genes, porque jamais poderia achar, por mais variadas que fossem, aquela que pudesse sintonizar-se com uma natureza às suas sempre excedentes terrestres. Para uma alma assim, a impossibilidade de achar qualquer afinidade no material orgânico humano, para poder fazer com ele uma veste corpórea. Se, ao contrário, vemos que a personalidade espiritual demonstra, desde os primeiros momentos de vida, conhecer o ambiente terrestre, e estar proporcionada a ele, em seus instintos e estrutura, e, dado que as combinações dos gênios não podem, por sua natureza, sintonizar-se e fundir-se senão com um princípio espiritual afim a eles, se vemos que a vastíssima amplitude de escolha permite a sintonização e fusão com qualquer tipo de alma, que se defina nesse ambiente terreno, só nos resta, se quisermos explicar tudo isso, admitir que essa alma já conheça a Terra, que aqui tenha sido formada com suas características, que tem um sabor bem terreno e nada celestial, de imperfeição do evoluído e não da perfeição divina, como ocorrer se a alma tivesse saído naquele momento do seio de Deus. Pois neste caso não se poderiam explicar aquelas imperfeições de evoluído, nem uma vida de provações para aperfeiçoar-se. Só nos resta admitir que essa alma que volte para desenvolver-se,
num terreno adaptado à semente. E dizer isso, é dizer, reencarnação. Mas há ainda outro fato. A possibilidade de um tão grande número de combinações entre genes, poder permitir que qualquer tipo de vivente venha à luz dos mesmos pais, isto é, que um tipo bom possa nascer de maus e ao contrário. E assim se explica como isto às vezes aconteça. Mas se nem sempre acontece assim, antes, os filhos tendem em geral a assemelhar-se aos pais. Isto não pode ser devido às infinitas combinações possíveis dos genes, mas a algum outro fator importante. Isso só pode ser a lei de afinidade, que aqui preside a escolha, feita pelo biótipo que se vê encarnar numa determinada família e ambiente. Se as combinações dos genes não podem absolutamente assegurar, por seu número extraordinário, a semelhança entre pais e filhos, e se essa semelhança tão frequentemente existe, não podemos dar-nos explicação desse fato senão recorrendo à lei de afinidade, base da sintonia necessária à fusão espírito-corpo. Dizer isto, é dizer, reencarnação. É então o princípio de afinidade que resulta o que as combinações dos genes não são suficientes para regular. Eles então representam apenas o veículo dos caracteres preexistentes da personalidade, que é o que escolhe aqueles determinados genes, como seu meio de expressão, e não é escolhida por eles, que são apenas um meio e não a causa determinante. Um corolário pode deduzir-se dessas verificações, ou seja, que é relativa à eugenética e que propõe apenas a reprodução dos biótipos escolhidos como sãos. Cada biótipo contém todas as qualidades dos genes, oferecendo assim a possibilidade de se prestarem como veículos de qualquer tipo de caracteres e dar a vida a qualquer gênero de personalidade. Assim, os bons podem também os defeituosos e ao contrário. Nossa eugenética só conhece o caminho da hereditariedade fisiológica. Mas as coisas acontecem de outro modo. A enorme riqueza dos genes tem a função de oferecer a escolha mais ampla com qualquer tipo possível de combinação. Quem faz a escolha, de acordo com o próprio tipo, coisa que a eugenética ignora, é o princípio espiritual, ele que regula todo o fenômeno, proporcionando tudo às da própria natureza, que já se definiu bem no ambiente terrestre e que a este volta para continuar o trabalho aqui iniciado. E aqui também, se a eugenética observou que a saúde dos filhos depende da dos pais, isto não é proveniente dos genes senão como efeito, ao passo que o que regula tudo é a lei de afinidade, pela qual gente doente atrai como filhos espíritos doentes, e a sã espíritos sãos, que procuram e devem construir-se corpos sãos, como sede proporcionada a eles. Por isso os tarados não deveriam gerar. Mas infelizmente eles, como os evoluídos, acham no nosso mundo o ambiente inferior que lhe é mais adequado. A vida regula tudo, com leis segundo as quais a geração é dirigida por princípios de caráter espiritual e moral. Mas, tudo isso, dada a sua orientação, a ciência ainda não pode compreender. A nossa tese, de que a escolha dos genes seja feita pelo princípio espiritual, por afinidade, e que eles não são a causa, mas apenas um veículo dos caracteres da personalidade, é sufragada também por outras afirmações. Há, com efeito, alguns fatos biológicos que podem fazer duvidar da validade do asserto, de que as diversas individualidades sejam devidas somente a diferenças nas combinações dos genes. A própria união das duas células germinais pode produzir dois indivíduos perfeitamente diferenciados. Este é o caso dos gêmeos monocoreais. Examinados objetivamente, suas características originárias são tão semelhantes que podem considerar-se quase idênticas. E no entanto, elas formam depois duas pessoas e individualidades bem distintas, no corpo, nas sensações como na consciência. A morte de um não é a do outro, a dor de um não é a do outro. Trata-se, para cada um dos dois gêmeos, de um eu separado. Mesmo se os caracteres morfológicos tendem à semelhança, as duas personalidades podem ser diferentíssimas.
A isto a biologia não sabe responder. O que é certo é que, no caso dos gêmeos monocoreais, não é a natureza da combinação dos genes a causa determinante. E então, como acontece que uma individualidade particular está unida a uma particular combinação genética? Isto só pode explicar pela afinidade, base da sintonização necessária à fusão espírito-corpo, como acima foi dito. O que nos leva a concluir que só podemos